A gente convida agora a Lúcia Hager e o Prudente José Silveira Melo. Muito bem-vindos, obrigada pela presença. Para a primeira pergunta, eu gostaria de primeiro falar que esse ano vão se completar 60 anos do golpe empresarial militar no Brasil e 45 anos da anistia política que perdoou os crimes dos militares e agentes da ditadura. A frase sem anistia, ela também ecoou em manifestações, comemorações e até na posse do presidente Lula, em uma contraposição a essa longa tradição no Brasil de impunidade. No último domingo, a palavra anistia surgiu novamente, quando Bolsonaro fala que busca pacificação, busca passar uma borracha no passado e que pede uma anistia para todos aqueles que fizeram uma tentativa de golpe no Brasil. Eu queria que vocês falassem sobre essa questão da anistia aos crimes de Bolsonaro e dos militares e qual que é o perigo dessa impunidade. Podemos começar com a Lúcia e depois Prudente. Obrigada, Sofia. Bom dia a todas e a todos, né? Obrigada pelo convite de participar mais uma vez aqui do Portal Desacato. É sempre um prazer estar com vocês, né? A Sofia é minha companheira lá do nosso programa Repressão e Resistências, e a Mariana, que estou conhecendo agora também. O Prudente é amigo de muitos anos, companheiro de muitas lutas. A questão da anistia. Vamos começar pela anistia que já foi concedida em 79, né? O Brasil tem coisas incríveis, se fazem coisas incríveis nesse país, assim, né? A anistia, para quem não foi julgado nem condenado, só aconteceu no Brasil. Os militares e policiais que causaram a repressão, que assassinaram, que sequestraram, que estupraram, que desapareceram com lutadores pela democracia no Brasil, eles nunca foram nem julgados nem condenados, mas foram antecipadamente anistiados. E é justamente o que agora o ex-presidente Bolsonaro quer, uma anistia precedendo qualquer tipo de investigação e condenação, né? Então, é uma coisa que só acontece no Brasil. Eu não sei talvez o Prudente saiba, de algum outro país que tenha feito isso, que tenha anistiado alguém sem antes investigar, julgar e condenar, né? E essa anistia antecipada, né, sem que se esclareçam os crimes, né, sem que se julguem os crimes, é uma coisa que não pode tornar a acontecer, porque a anistia que foi concedida em 79, ela foi pensada e houve todo um movimento popular em defesa da lei da anistia para as pessoas que haviam sido condenadas, julgadas, estavam presas, né, ou estavam banidas do país e fora do país. Agora, a lei da anistia foi interpretada como também para aquelas pessoas cujos os crimes não tinham sido investigados. E agora, novamente, o Bolsonaro traz isso. Qual foi o resultado da anistia de 79, né? Dessa interpretação do meu modo de ver e do movimento por Memória, Verdade e Justiça, de que foi uma interpretação equivocada, tanto que ainda está no STF essa discussão. E o que ocasionou essa anistia sem o pré-julgamento e condenação dos crimes, né? Trouxe de volta, né, esse extremismo todo, esse autoritarismo todo, né, que a gente viu nos 4 anos do governo Bolsonaro. Então, se a gente novamente fizer isso, né, como diz o ex-presidente, passar a borracha, né, o que vai acontecer? Daqui mais um tempo, isso vai tornar a acontecer, e talvez de forma muito mais grave do que foi, né? Então, no nosso modo de entender, não que aconteceu na ditadura a partir de 64, nem agora nesses 4 anos de governo. As coisas têm que ser esclarecidas. Para que a gente vire a página da história, como eles dizem, né, a gente precisa conhecer a história, a gente precisa saber o que aconteceu, a gente precisa julgar essas pessoas, condenar essas pessoas, para que isso sirva de lição para que não torne a acontecer.
Bom, bom dia a Sofia, bom dia a Marina, bom dia a Lúcia. É um privilégio estar aqui no programa Mural da Manhã. E é sempre muito bom, né, poder estar participando de, vamos dizer assim, de programas que lutam pela defesa do Estado democrático, lutam pelos direitos humanos, lutam pela construção, inclusive, do direito à informação, né? que é bastante complicado na sociedade que vivemos hoje. E acho que Lúcia pontua questões que são extremamente importantes. E é importante que a gente destaque que aqueles que foram perseguidos políticos, que cabe anistia. Essas pessoas que são aí não são perseguidas políticas, primeiro. Elas são pessoas que promoveram uma baderna, promoveram uma barbárie, promoveram destruição, promoveram ataque às instituições do Estado democrático, que são elementos, inclusive, essenciais. Ou seja, eles atentaram, tá, contra a democracia, eles atentaram contra a Constituição, e eles têm que ser responsabilizados por isso. Né? Essa história de vamos anistiar porque, não, que perseguição política eles estão sofrendo? Nenhuma. Eles estão respondendo pelos crimes que cometeram, atentando e tentando levar o quê? A destruição da própria democracia e da introdução de uma nova ditadura. É isso que essas pessoas, algumas absolutamente equivocadas, manipuladas, pessoas que entraram na onda, que se colocaram dentro dos quartéis, que continuam ainda tentando fazer isso. Então, primeiro, que a defesa do Estado democrático pressupõe, inclusive, que aquelas instituições que façam parte do Estado democrático venham a apreciar esses crimes, a analisar. Então, essa história de passar um pano como pretende e manipulando novamente para dizerem que são perseguidos é um absurdo. A Lúcia, aqueles que atuaram durante a ditadura militar, que foram perseguidos efetivamente e que foram anistiados, inclusive, eles foram por quê? Eles exerciam o direito de resistência, que é legítimo contra momentos ou Estado autoritário. E ali estava um Estado ditatorial. E contra um Estado ditatorial que realiza julgamentos, né, fora da democracia, fora da Constituição, com uma legislação de exceção, isso é combatido pela ordem internacional e pela lógica da garantia. Então, são coisas completamente diferentes que se colocam lá e que se colocam hoje. Muito bem, a Lúcia até pontuou o fato de que anistiaram aqueles que cometeram crimes, e que o Estado em nenhum momento permitia que se torturasse, em nenhum momento permitia que se matasse, em nenhum momento permitia que se sequestrasse ou que estuprasse e violasse os corpos. Não, em nenhum momento a legislação assim permitia, porque, por mais absurdo que possa ser a ditadura militar e o uso de uma legislação de exceção, em nenhum momento mesmo essa legislação de exceção concebia esse tipo de coisa. Então foi feito ao bel prazer de uma atitude sanguinária, de uma atitude violadora, né, de pressupostos que estavam colocados. Então, basicamente, é importante a gente pontuar isso, para deixar bem claro que não se trata de entrar numa lógica, até porque eu faço parte da comissão de anistia, né? Sou um dos membros da comissão de anistia, e nós não podemos discutir anistia, né? Ou anistiar pessoas que estão atentando exatamente com o quê? Com a liberdade democrática, ou pregando a ideia de uma nova ditadura em nosso país. Eu quero dialogar um pouco com o que o Prudente traz agora sobre os atentados em Brasília no dia 8 de janeiro do ano passado. Estão sendo investigadas as pessoas que participaram, né? Algumas já foram condenadas, mas algo que salta aos olhos, pelo menos para mim, é que estão primeiro investigando e condenando as pessoas
que foram até lá, de alguma forma financiadas por outras, organizadas por outras, né, incentivadas por outras, mais poderosas, mais ricas, mais influentes. E essas, infelizmente, passam meio que, né, de lado, assim. A gente fica sabendo de algumas são muito óbvias, outras nem tanto. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso, né? Qual a chance, né? É grande a chance de que a gente chegue realmente nas cabeças, nas pessoas que organizaram e financiaram aqueles atentados do dia 8 de janeiro, e também do que está no nosso título, né? Bolsonaro, partido fardado e a ditadura militar. O que é esse partido fardado? Ele tem expressão hoje? Como que ele se organiza e como que ele disputa o poder? Acho que primeiro para o Prudente, já que eu dialoguei com a resposta dele, e depois passamos para a Lúcia. Tá bom. Bem, eu vejo que, primeiro, que nós precisamos, que todo o processo, e isso é importante, todo o processo tem que estar consolidado a partir da verificação de provas, né? Então, para que a gente não faça um procedimento que possa, ao final, ser anulado, que seja desconstituído e que trabalhe numa lógica exatamente que estão tentando dizer da perseguição. Então, é claro que é mais difícil quando você vai para correntes como os financiadores. A prova, eles, obviamente, se escondem muito mais de que quem pôs a cara, quebrou vidro, destruiu as obras, pegou o próprio celular e ficou produzindo prova contra si mesmo, dizendo, eu fiz, olha eu aqui, tá. Os financiadores, como em 64, nós tivemos financiadores, tinha se constituído o golpe, também não foi produto do acaso, foi produto de toda uma articulação internacional e com financiamento, tá? Isso está na obra, inclusive, do Dreyfus, 1964, que é uma obra muito importante do ponto da tradução do papel das empresas, inclusive multinacionais, transnacionais. E agora a gente tem isso também. Obviamente que o Supremo, a Polícia Federal, os órgãos que estão fazendo a investigação, eles têm a cautela para cruzar os dados, para construir isso, para poder chegar nas pontas. Se nós vamos conseguir fazer isso, né, e vamos, eu digo nós, porque a sociedade tem a obrigação, não só as instituições, mas todos os organismos sociais que lutam pela defesa da democracia, dos direitos humanos, têm a obrigação de contribuir e colaborar dentro desse processo. Mas se esses órgãos de investigação, de produção de prova, têm que ter esse cuidado. Então, os financiadores se constituem num dos eixos. O outro são os organizadores do golpe, né? Onde já tinha a minuta do golpe, onde tinha as outras coisas, que envolvem os setores das Forças Armadas, onde alguns já estão sendo identificados, colocados. Claro que do governo do Bolsonaro, nós tivemos milhares de membros das Forças Armadas exercendo cargos comissionados, cargos de confiança, tá? E isso inchando até setores para o qual eles não tinham a habilidade, a competência, a expertise, visto o que aconteceu em relação à questão da saúde, onde eles ocuparam cargo. Então, obviamente que essas cadeias para a busca, inclusive, dos responsáveis das Forças Armadas, não vamos nos iludir. Nós sabemos que o grau de resistência é muito grande, na medida que nós, aqui no Brasil, diferente da Argentina e do Chile, não passamos a limpo o que aconteceu durante o período da ditadura militar. Lá na Argentina e no Chile, eles anularam a lei de autoanistia que teve no Brasil e colocaram no banco dos réus e responsabilizaram aqueles criminosos, né, que praticaram toda a sorte, então, de atrocidade. Aqui nós estamos falando de uma dificuldade que a gente não conseguiu, e é o grande déficit da justiça de transição, aí falando em justiça de transição, é exatamente a responsabilização daqueles que praticaram os crimes bárbaros e que, por sua vez, também ficaram impunes. Então, essa lógica
que já ocorreu lá atrás, nos impõe de novo uma preocupação, uma dificuldade, se conseguiremos atingir. Creio que hoje, talvez, próprios setores das Forças Armadas, hoje, tem uma atitude que possa ser, dizer o seguinte, se deslocar desses setores que tentaram praticar o golpe e dizer o seguinte, olha, vamos fazer agora algo que seja consentâneo com a relação da democracia e deixar que, então, aqueles que se envolveram sejam responsabilizados. Essa é a minha expectativa, a minha esperança também dentro desse processo. É isso. Lúcia. Então, adicionando na pergunta, que eu acho que é interessante, que é bem no gancho do que o Prudente terminou de falar, né? Que as Forças Armadas têm utilizado esse argumento de que é um problema individual de alguns militares e que é, no máximo, né, um desvio de conduta e não um problema das Forças Armadas como um todo. Gostaria que você comentasse sobre isso também. Então, Sofia, Marina e Prudente, eu vou dividir a minha resposta em duas partes, né? A primeira é sobre o Partido Militar, né, que a Mariana intitulou assim, Partido Militar. Esse título de Partido Militar é o exemplo claro do resultado da gente não ter anistiado os militares do golpe de 64. Né? Como a gente não investigou, não julgou e não puniu ninguém, né? Essa mentalidade militar de tutela da nossa democracia, ela se fortaleceu dentro das Forças Armadas. Né? Não, nós temos esse papel mesmo, tanto que fizemos e não nada. Né? Então, esse é o nosso papel. Eles se tomaram disso, né? Então, que hoje vocês estão chamando de Partido Militar. Se tomaram da responsabilidade de tutelar a nossa democracia. Os discursos militares, na sua grande maioria, vêm nesse sentido. Né? Então, nós precisamos mexer nisso. Né? A Comissão Nacional da Verdade, uma das resoluções que ela apontou é isso, mexer nos currículos, na forma de ingresso nas Forças Armadas e tudo isso, mas não se fez, não se mexeu nisso. Né? Isso diz respeito aos militares. Né? Claro que os militares não são uma força hegemônica, né? Não são todos pensam igual. Né? Não, existem alguns militares que têm uma posição um pouco mais diferenciada de outra, mas, no geral, a ideia é de tutela da democracia. E isso não vem por acaso, isso vem de uma formação, né? Isso lá na década de 60, quando se criou a Escola das Américas, né? Com a influência dos Estados Unidos. Então, existe toda uma formação nesse sentido, que nós precisamos meter uma cunha nisso aí, né? A sociedade civil precisa exigir isso, uma formação diferente do que vem sendo dada às Forças Armadas brasileiras. A segunda parte da resposta é dos financiadores, né? Isso a gente também não conseguiu mexer lá da ditadura, né? Porque, como o Prudente bem disse, estamos conseguindo mexer com isso. Né? Existe toda uma mobilização dos militantes da justiça de transição para responsabilizar as empresas que financiaram lá a ditadura, o golpe de 64 e a ditadura. A gente já conseguiu uma vitória com a Volkswagen do Brasil, né? E, em função dessa vitória, né, foi assinado um acordo com a Volkswagen, né, também com quero até de público agradecer os trabalhadores da Volkswagen da Alemanha, né, que pressionaram a empresa, né, e no fim ela assinou um acordo, e nesse acordo ela fez deu uma contribuição em dinheiro, né, em verba, e essa verba ela veio, através do acordo com as Volks, justamente para investigar as empresas que financiaram a ditadura de 64. Então, hoje já tem vários grupos, né, que estão trabalhando nas universidades, né, investigando essas empresas. Já saiu várias reportagens sobre isso, sobre a Folha de São Paulo e outras empresas, né, a Vale do Rio Doce e outras empresas, né. A gente tem, inclusive, uma empresa aqui em Santa Catarina que, infelizmente, não foi contemplada com uma verba para ser investigada, né, que é a Fundição Tupi de Joinville, que foi uma empresa de uma participação efetiva de apoio à ditadura, não só de apoio, mas
fez parte, né, cedeu uma parte, uma sala da sua empresa para os órgãos de repressão, né, reprimiu trabalhadores e tudo isso, além de ter financiado. Mas, infelizmente, aqui nós não temos essa investigação ainda. Mas, assim, as coisas estão acontecendo, né? Os financiadores daquela época lá estão sendo investigados, alguns. E eu acho que a STF hoje vai chegar nos financiadores, né? Se eles vão acabar sendo punidos ou não, vai depender muito, como o Prudente disse, da nossa força, né? Da força da sociedade, de cobrar, né? Então, eu acho que nós precisamos, né, fazer uma campanha de sem anistia para ninguém, né? Não só para os organizadores, né, da agressão à democracia brasileira, mas também aos financiadores, né? Então, assim, essa anistia para ninguém, né? Que todos sejam investigados e punidos dentro dos seus crimes, né? Mas eu acho que vai depender de nós, né? Eu acho que a sociedade precisa se mobilizar e precisa cobrar, né? Porque se a gente não fizer isso, infelizmente, a luta por justiça de transição do golpe de 64 ficou na mão dos familiares, principalmente dos familiares das pessoas que sofreram a repressão, né? Não houve um engajamento da sociedade com geral, como houve no Chile, por exemplo, como houve na Argentina, né? Os familiares na Argentina, as mães e avós da Praça de Maio na Argentina, conseguiram sensibilizar a sociedade, né? A sociedade veio junto, cobrou, e por isso os generais foram para a cadeia, né? Aqui, infelizmente, a gente não conseguiu isso, né? Na questão dos desaparecidos políticos, por exemplo, né, na questão dos assassinatos da guerrilha do Araguaia, que o programa está homenageando um dos combatentes hoje, né, basicamente ficou na mão dos familiares investigar, né? O nosso companheiro aqui de Santa Catarina, o Arno Praz, né, que era um desaparecido político, né, não se sabia onde estava o corpo, foi preciso que um amigo dele, né, fizesse toda uma investigação junto com a família para encontrar o corpo do Arno, né, que encontrou. Mas, assim, não houve uma participação de órgãos do Estado, por exemplo, para sair em busca do corpo, né? Foi preciso os familiares e amigos acharem o corpo do Arno Praz. Então, assim, ficou uma coisa muito restrita. Por isso que nós precisamos mobilizar a sociedade. E esse ano, cujo golpe de 64 completa 60 anos, é uma oportunidade que a gente tem de falar sobre isso, como nós estamos fazendo aqui, né, para mobilizar a sociedade, para o que aconteceu lá, para o que aconteceu agora, né, para que não volte a acontecer. Uhum. Prudente, Lúcia, a gente vai para um breve intervalo de alguns segundinhos e já retornamos. Opa! Foi. Retornando com Lúcia Haggett, que é socióloga do Coletivo de Memória, Verdade e Justiça, jurista, membro da Comissão de Anistia, e o Prudente, que é jurista e membro da Comissão de Anistia também. Tinha esquecido, né, no início do programa de falar. Lúcia e Prudente, alguns conceitos nos últimos anos eles voltaram para o debate público, como fascismo, genocídio, negacionismo, ditadura. E isso mostra que são conceitos que estão sempre em disputa, né? E que não estão encerrados no passado. A fala do Lula, por exemplo, né, sobre a questão da Palestina, teve uma enorme importância nacional e internacional, elevou o tom da crítica
ao denunciar o genocídio de Israel, mas teve também uma função pedagógica de mostrar que o genocídio, que o Holocausto, ainda que ele não tenha falado o termo Holocausto, não são uma singularidade histórica, né? Sem que se esvazie o que foi o Holocausto e os horrores do nazismo. E no caso brasileiro, nos remonta a debates sobre a colonização, a escravidão, o genocídio e todas as implicações que isso teve, né? De novo, o termo genocídio cruzou o cotidiano brasileiro durante a gestão do Bolsonaro, as mortes pelo Covid. E esses termos nos mostram, né, que, como a história, eles têm que alertar contra os fenômenos que estão em curso. E aí, trazendo isso, eu gostaria de perguntar, iniciando pela Lúcia, o que a gente precisa lembrar nesses 60 anos de golpe? Justamente assim, como eu falei antes, né, tem coisas que acontecem só no Brasil, né? O nosso país é bem singular, assim. Aqui se tem uma história, né, de jogar para baixo do tapete tudo que acontece, né? Aqui não se fala no genocídio que aconteceu com os povos indígenas durante a colonização, a gente não fala sobre a questão da escravidão, né? Não se fala sobre isso, tudo isso se joga embaixo do tapete, né? Se jogou embaixo do tapete a questão também das repressões durante a ditadura, os assassinatos, os desaparecimentos, né? a guerrilha do Araguaia, né? Todo tipo de acontecimentos da época foram jogados para baixo do tapete. A nossa história oficial, né, enaltece principalmente os colonizadores, né, e não se fala das resistências todas que aconteceram no Brasil, se criaram mitos do povo pacífico, né, quando, na verdade, o povo brasileiro mesmo, né, é um povo de muita resistência, né, que resiste muito a todos os acontecimentos históricos, e também não se fala, né, aqui no Brasil, e aí existe não sei se essa palavra é muito forte, mas um conluio, né, entre a imprensa oficial, né, e os governos de não tocar em certos assuntos, né, e não se falar. Você continua me ouvindo? Acho que voltou. Então, eu acho que esses conceitos, por exemplo, que agora volta a se falar, né, sobre fascismo, nazismo, né, negacionismo e tudo isso, se criou uma distorção desses conceitos, né, e também e isso que eu acho mais perigoso do que está acontecendo agora é essa manipulação religiosa, né? Que está acontecendo não só no Brasil, né? Está acontecendo no mundo. Isso, a extrema-direita se utiliza da religião, né? Não só o Bolsonaro aqui, como na Israel, né? É o exemplo mais claro da utilização da religião, né? Para justificar os seus atos, né? Então, com essa manipulação religiosa, também se esconde e se distorce várias coisas, né? As entrevistas que foram feitas no ato de domingo, né? A gente ri, né? Ri ou fica com pena, mas, na verdade, a gente devia se assustar, né? Com o que se ouve das pessoas, né? Porque é muito sério isso, né? Em nome da religião, já se praticou Opa, deu uma leve travada. Muitos genocídios, né, Sofia, no mundo todo, né? Se a gente for católica, né, é um horror. A Inquisição foi um horror, né? Então a utilização também não só do cristianismo, mas do islamismo também, né, em termos religiosos, fundamentalismos islâmicos, fundamentalismos cristãos, e agora está se vendo fundamentalismo judaico, né? Terrível, né? Nesse genocídio contra os palestinos. Então, essa utilização da religião, da religiosidade, né, que todos os povos têm, né, é uma característica humana a religiosidade, mas essa manipulação, ao meu ver, a gente precisa se assustar com ela,
a gente está não dando a devida importância a isso, né? Aqui no Brasil, mas acho que no mundo a gente tem que prestar mais atenção nisso, né? A fala da Michelle Bolsonaro no domingo, a mim assustou, né? Me assusta isso, né? Ela pregou um Estado teocrático, né? O fim do Estado laico, né? Isso é muito perigoso, porque em nome se a gente estabelece um Estado teocrático, todos os diferentes, todos os outros, né, correm perigo. Todos os outros vão correr perigo. Mesmo quem não tem religiosidade nenhuma, porque o Estado vai ser de uma única religião, que é o que o Estado de Israel prega, né? Muita gente acha que Israel quer criar um Estado étnico, né? Também, mas o mais perigoso, né, é essa manipulação religiosa, no meu modo de entender, né? Eu fico muito assustada com isso e eu acho que se fala muito pouco sobre isso, né? Acho que a imprensa está falando muito pouco sobre isso e acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Prudente. Olha, eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão também a partir da lógica política, econômica, né, social que está colocada em foco. Ou seja, nós estamos vivendo no mundo uma concentração da riqueza cada vez mais absurda, tá? E essa concentração da riqueza, ela estimula, ela está voltada para quê? Para os interesses, inclusive, que levam aos partidos hoje mais da extrema-direita, porque e pregando exatamente a desigualdade, a exclusão, as violências, etc. e tal. Então, se olharmos o relatório da Oxfam, né, da ONG inglesa, que é a ONG mais importante, a primeira que surgiu, ela que apresenta os relatórios sempre antecipadamente a Davos, né, ao encontro dos donos do mundo, eles nos trazem uma situação que, além da destruição planetária, além do desprezo com as pessoas, né, porque a ideia é o seguinte, eu não estou mais preocupado com isso, com as pessoas, eu estou preocupado com os interesses econômicos, eles se colocam. E isso, os donos do mundo multiplicaram nos últimos anos, né, muitas vezes as suas riquezas, e isso cada vez excluindo, né? Isso tem uma relação direta com o quê? Com o descompromisso, tá? Se lá atrás o neoliberalismo ainda, na década de 70 e 80, compreendia uma lógica de aceitar as ideias, né, do welfare state, as ideias do Estado de bem-estar social, hoje é completamente desprezado. O neoliberalismo está distante disso, não tem mais qualquer compromisso com democracias, não tem mais compromisso. E isso leva a um processo cada vez maior do que de uma relação política autoritária no mundo, né? A extrema-direita cada vez mais avança, e claro que as políticas comunicacionais, os algoritmos, os fake news, os lawfare e todas as coisas que nós estamos vendo também são instrumentos, espaços, condições que são levadas a esse fortalecimento da extrema-direita. As eleições no Brasil, hoje mesmo o Supremo admite que elas, quando da eleição do Bolsonaro, passaram por um processo absolutamente violando pressupostos que seria da democracia. Nós vemos no Brasil os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, dominados pelo quê? Pelo poder econômico e, consequentemente, um descompromisso faz de conta que está compromissado, mas, no fundo, não está compromissado. Se olharmos as críticas que fizeram ao Lula, ficam evidentes, né? Porque se nós formos olhar o que é o genocídio, genocídio é o extermínio deliberado de um povo, tá? Normalmente definido por diferenças étnicas, nacionais, raciais, religiosas e, por vezes, sociopolíticas, no total ou em parte. Esse é o conceito de genocídio. Se esse é o conceito de genocídio, não há como se dizer que o que está acontecendo no Estado, né, promovido pelo Estado de Israel, não seja um genocídio. Isso é uma relação
que tem que ser compreendida, que não é a utilização de uma palavra como sendo um xingamento, como sendo isso. Não, é a utilização do ponto de vista exatamente conceitual do que se passa hoje, então, lá no estado, né, vivido pela população, tá, de como está colocada, sendo empurrada para uma faixa para ser dizimada. Então, Lula está corretíssimo, mas a grande imprensa vem, não era oportunidade, o G20, não sei o quê, um monte de subterfúgios que, no meu modo de entender, os torna coniventes, se tornam responsáveis, corresponsáveis pela violência, pelo genocídio que está posto. É disso. Se nós somos democratas, se nós somos defensores de direitos humanos, se nós somos comprometidos com a vida, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com os compromissos do pós-Segunda Guerra Mundial, não há como aceitar isso. E a ONU está dizendo isso. E a ONU diz, nós estamos nos tornando quase o quê? Nada. Porque nós não somos respeitados. Então, e até mesmo grupos de judeus que se colocam contrários, né? São minoritários, mas se colocam contrário a essa violência. Então, obviamente que o mundo está caminhando, tá, com grau, claro, de resistência, e nós ganhamos a eleição no Brasil por um nada. Por quê? Porque eles jogaram todo o poder econômico, jogaram todos os artifícios e terão outros processos de responsabilização por utilização indevida com o fito de ganhar as eleições. O que aconteceu nos Estados Unidos e o que está acontecendo em tantos outros países. Então, a extrema-direita avança, a extrema-direita é violenta, a extrema-direita retoma os velhos fascismos com algumas utilizações, inclusive, de condições, mas é a manipulação das massas, é a tentativa de manipular aquelas pessoas que não que querem ter uma vida melhor, mas acreditam nessa violência imposta por determinados segmentos, acreditando que isso possa chegar a um lugar que possa ser melhor. Já vimos isso na Segunda Guerra Mundial, já vimos o que passou na Alemanha, já vimos o que se passou na Itália. Essa relação nos impõe que, como educadores, que como democratas, que como membros da sociedade civil, que apesar da nossa idade, eu digo a minha idade avançada, me impõe a necessidade de não desistir, de dizer que nunca mais aconteça, que nunca mais se repita, porque a gente já viu esse filme. E esse filme não nos serve. Esse filme é contrário à vida, é contrária à relação do bem viver, de como diria o grande filósofo do qual eu me filio, sempre me filiei, Joaquim Herrera Flores, que os direitos humanos são um processo de luta para acesso às condições materiais e imateriais para uma vida digna de ser vivida. Essa é a ideia, nós temos direito a uma vida digna de ser vivida. E as promessas da direita, da extrema-direita, não são uma vida digna de ser vivida para a ampla possibilidade da população. E isso, esse ataque, então, o que aconteceu nos 4 anos de Bolsonaro fica claro. O ataque contra a vida em relação à questão ao negacionismo das vacinas, negacionismo, o ataque às populações LGBTQIA+, às populações ribeirinhas, às populações indígenas, às populações quilombolas, às mulheres, enfim, aonde a questão da natureza, o meio ambiente, onde a gente olhar, eles fizeram estrago. Por que fizeram estrago? Porque, de novo, os interesses que estavam colocados eram o interesse do grande capital, das grandes corporações, dessas que violam todos esses elementos essenciais da vida. Para quê? Para cada vez ficarem mais acumuladores e bilionários, caminhando para serem trilionários. Dá até vontade de aplaudir, né, uma fala dessa. E tu acabou já trazendo muitos dos elementos que eu queria usar para a gente finalizar a conversa, né? Porque, como a Sofia trouxe na pergunta e vocês trouxeram brilhantemente, né, nas falas de vocês, existem estratégias e elementos de disputa de poder da extrema-direita e dos grandes poderosos que estão sendo retomados e que
infelizmente, eu, quando estava na escola, gente, assim, eu não imaginei que a gente, na vida, quando chegasse na vida adulta, estaria novamente debatendo nazismo. Eu achei que era um assunto superado, que, né, tinha ficado na história, e que hoje em dia talvez a gente estivesse debatendo direitos de inteligência artificial, não sei, coisas assim, mais, né, diferentes, mas infelizmente a gente está de novo no nazismo, no fascismo, em genocídio, em fundamentalismo religioso e voltando a isso. Mas também os grupos de poder, do poder principalmente econômico e financeiro, eles têm novas estratégias, né? Estratégias que muitas vezes não demandam essas armas tão brutais e mortais, como o lawfare, como golpes institucionais, como que aconteceu com a presidente Dilma, o financiamento de campanhas de pessoas como o Trump, que caminha aí para a sua eleição novamente, infelizmente, e o Bolsonaro, que segue sendo ali e reivindica para si, né, a cabeça da oposição ao governo do Lula, ainda mesmo depois de inelegível, mesmo depois de investigado pela tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, eles têm esses tipos de estratégias mais sutis, mais legais dentro da institucionalidade, né? Mas, mesmo assim, também estão recorrendo a essas outras estratégias mais brutais, mais mortais, mais assassinas. Frente a esse contexto, o que a gente faz, né? Como a gente se organiza? Acho que, na nossa conversa aqui, alguns elementos eles atravessam, e eu sei que essa é a pergunta de R$1 milhão, né? Como a gente constrói processo revolucionário? Se a gente soubesse, a gente já estaria fazendo. Mas, assim, acho que a democratização da comunicação, por exemplo, é um elemento que sempre permeia, né, a discussão, sempre aparece. Essa é uma estratégia importante. O que mais a gente pode fazer? De que forma a gente se organiza? De que forma a gente avança para impedir que esses processos se repitam? Aliás, primeiro... a pergunta da Marina, só falar uma questão, eu li no artigo de opinião na revista Fórum e eu achei muito interessante, que é comentando a capacidade de mobilização do Bolsonaro e o ato no domingo, e fala assim: se Bolsonaro terceirizou na Paulista para que o pastor Malafaia atacasse o STF, a esquerda terceirizou para Alexandre de Moraes a luta política. Eu gostaria que, dentro da pergunta da Marina, vocês comentassem essa citação. Lúcia. Começar por mim? Então, Sofia, eu não li esse artigo, mas a minha fala é ser exatamente sobre isso. Assim, a extrema-direita no Brasil, ela se deu conta, né, da força popular, né? Tanto que ela investe massivamente nesse respaldo popular, né? E aí vem o uso da religiosidade, né? Das igrejas neopentecostais, né? Tanto que quem organizou o ato de domingo foi um pastor, o Silas Malafaia, né? Pelo que eu acompanhei do ato, eu diria que 80% das pessoas que estavam lá são evangélicas, né? Evangélicas neopentecostais. E a forma que eles encontraram, né? Por isso que eu falei na manipulação religiosa, de mobilizar o povo, de mobilizar a população. E no golpe de 64, houve isso também, né? Tanto que trouxeram, inclusive, um padre, na época a Igreja Católica era muito forte no Brasil, né? Eles trouxeram um padre dos Estados Unidos aqui, que mobilizou, que criou aquelas mulheres pela família, né? Marcha pela família, com Deus e não sei o quê lá. Então, assim, eles também usaram isso de mobilização popular, né? Inclusive, para tentar dar o golpe, a extrema-direita usou a mobilização popular, que foi as agressões de 8 de janeiro, né? Então, a ocupação na frente dos quartéis e tudo isso, assim. E me parece, né, que acho que essa citação que a Sofia trouxe é perfeita, né? Eu não tinha pensado nisso, mas eu achei perfeita, né? A esquerda parece que esqueceu da mobilização popular, né?
esqueceu, né? E assim, como eu falei antes sobre a justiça de transição, que aqui a gente não conseguiu consolidar, porque não houve a mobilização popular para isso, a cobrança da justiça de transição ficou basicamente na mão de familiares e amigos das vítimas da repressão, né? Não se alastrou para a população em geral, como aconteceu na Argentina, como aconteceu no Chile, no Uruguai, né? Agora, a mesma coisa. Então, assim, a defesa da democracia, né, não está na mão da cidadania, não está na mão da população, né? Foi como essa pessoa que escreveu esse texto, que eu não sei quem foi, Sofia, colocou que terceirizou para o Alexandre de Moraes, né? Então, assim, a luta em defesa da democracia está na mão do judiciário. E o judiciário, a gente sabe que é uma instituição, como todas as instituições são, conservadoras. As instituições, apesar de serem instituições de defesa da democracia, elas são conservadoras, porque elas são instituições fechadas, né? A gente precisa de mobilização popular, que a gente não está vendo. A gente não está vendo. Então, assim, a extrema-direita foi para a rua, né, de forma violenta, né, agrediu as instituições democráticas, e a gente não está vendo uma mobilização de resistência a isso, de defesa da democracia. Está tudo... Não, o Alexandre de Moraes vai resolver, né? Vai resolver. Inclusive, o governo disse ontem, não sei se vocês viram, o governo não, o Partido dos Trabalhadores, do qual eu sou filiada, né? Mas disse ontem que Bolsonaro não é mais preocupação do governo, é da polícia e do judiciário. Meu Deus do céu! O bolsonarismo, a extrema-direita, tem que ser preocupação do Partido dos Trabalhadores, tem que mobilizar a sociedade, tem que trazer o povo para defender a democracia. Não dá para deixar na mão da polícia e do judiciário, gente. Eu li isso, mas como? Né? Como que representantes de partidos políticos dizem isso? A política agora é caso de polícia? Eu acho que eles têm que se investigar, têm que ser julgados, têm que ser punidos. Isso é uma coisa. Agora, a defesa da democracia é uma questão política. Se é uma questão política, ela tem que ser encabeçada pelos partidos políticos e chamada a cidadania para participar, né? Então, eu acho que essa terceirização que a Sofia citou aí de alguém, né, está perfeita. Não se pode terceirizar isso. A gente precisa mobilizar a sociedade. A gente tem que esclarecer a importância da democracia, a importância do Estado laico. A gente precisa fazer isso, que esse programa está fazendo muito bem. O Desacato sempre faz esse papel de esclarecimento, de informação correta, muito bem. Só em resposta, Lúcia, quem escreveu o artigo foi o Mauro Lopes, na revista Fórum. O título é O Ato Bolsonarista, um fascismo em crise de identidade ou uma ação estratégica? Vou colocar aqui nos comentários se a audiência quiser ler. Prudente. Essa pergunta é uma pergunta assim muito, vamos dizer assim, importante, complicada. Eu não vejo que a esquerda terceirizou ao Alexandre de Moraes esse processo. Eu vejo que o judiciário, e aí o STF, tá, leia-se, viu a situação se tornar de tal forma colocada de uma crise efetiva da própria condição da democracia. Tá? Isso ele não viu agora no ato de 8 de janeiro, ele já estava vislumbrando como isso estava ocorrendo, porque, afinal de contas, a Lava Jato deu os sinais de um judiciário comprometido, juntamente com o Ministério Público, a partir de alguns juízes, né, alguns que estavam violando as próprias regras que são essenciais ao processo do ponto de vista das garantias de direitos constitucionais. E aí o Supremo começa a necessariamente ter que alterar. E dentro desse contexto, primeiro, nós tivemos um golpe, tá? Diga-se, pode se chamar impeachment, mas quando não há crime de responsabilidade, me parece que é um golpe contra a presidente Dilma. E esse golpe foi um acerto, está lá. Então, no documento feito pelo próprio MDB, né, uma ponte para o futuro, as bases do que vai acontecer com o golpe. O golpe leva
a Temer e aquele acordo com o grande empresariado nacional e internacional. Disso vem a reforma trabalhista destruindo direitos trabalhistas, vem uma política de destruição dos direitos previdenciários, e isso leva ao quê? Toda uma política de destruição, inclusive, das esquerdas, para garantir a eleição. O problema é que o centro e a centro-direita foram quase destruídos nesse país, né? Sobrou a extrema-direita capitaneando. Bom, resultado disso que nós temos é um desmonte que aconteceu nesses anos em relação aos setores sociais, os setores organizados, grupos de cultura, porque o primeiro ministério que eles acabaram foi o Ministério da Cultura, tá? Então, você acabar com cultura e educação é essencial. Bolsonaro não investiu em universidade, não investiu em ensino básico, não investiu em nada. Por quê? Porque a ideia é desmontar. Eu entendo que nós precisamos, efetivamente, aumentar a qualidade em relação à questão da educação, é investir em cultura, é investir em processos. E, obviamente, por quê? Porque eu sou daquela escola que pregava que um outro mundo é possível. E o Fórum Social era o espaço possível da rediscussão das populações indígenas, das populações quilombolas, dos povos andinos, de todos os segmentos do movimento de mulheres, de todos os segmentos que queriam o quê? Uma contraposição ao poder econômico que já estava em curso, aí levado pela destruição conduzida pelo neoliberalismo. E é nesse momento, obviamente que os movimentos de esquerda, e não identificarem, e Lúcia tem muita razão, e Márcio Postman, inclusive, nos fala disso, do espaço que passou a ser ocupado pelas igrejas evangélicas, nos bairros, nas penitenciárias, em todos os lugares. E claro que a Igreja Católica foi combatida lá atrás, a teologia da libertação, dando espaço a esse processo. A destruição da base da teologia da libertação, que se espraiava, inclusive, nas várias atividades desenvolvidas pelo esse segmento, levaram a essa reocupação, porque não existe espaço vazio, essa reocupação, e com isso um retrocesso muito grande das construções, das nossas inserções em políticas públicas. Então, em sentido contrário, tentando fechar a ideia, nós precisamos nos inserirmos aonde? No movimento de bairros, no movimento sindical, no movimento de mulheres, né? Quer dizer, fortalecer todos os movimentos identitários, que também são fundamentais a partir de uma articulação não só em segmentos isolados, mas essa conectividade, essa sinergia, onde a partir do movimento identitário você articula com a relação política, econômica, com a relação ambiental e outros. Então, nós temos que combater uma sociedade que está marcada pela ideia do individualismo, da ideia de que nós somos empreendedores de si mesmo, tá? A ideia de uma concorrência posta entre nós, né, classe trabalhadora, entre nós, povo, etc. e tal, porque ela só serve aos interesses do grande capital. E os interesses do grande capital têm por política o quê? Não garantir a organização, porque a organização dos segmentos combativos ou desses segmentos vai fazer com que diminua o poder, então, do grande empresariado, do poder econômico, e tenha que repartir a tarta, como se fala em espanhol. Tem que repartir a torta, que as coisas têm que ser divididas dentro da sociedade, e ao contrário do que está colocado do ponto de vista da concorrência. Então, me parece que... desculpa te interromper, mas a gente já passou do nosso tempo, infelizmente. A gente precisa encerrar o programa. Gente poderia ficar ouvindo você falar que por que é isso, né? A solução é que a gente se organize politicamente, age em coletivo e resista a esses retrocessos. Não tem muito segredo, né? Essa é a saída é sempre coletiva. Quero agradecer muito a presença do Prudente e da Lúcia, é sempre um prazer escutar vocês, conversar com vocês. Lembrar todo mundo que está nos assistindo de sempre contribuir com o jornalismo independente, com a comunicação alternativa. Nós temos o programa Amigo e Amiga Leitora do Portal Desacato, temos Pix para contribuição, acesse o portal desacato.info, está tudo lá. Todas as informações que vocês precisam para isso estão lá. É isso, Sofia? Nos vemos amanhã? É isso, já estouramos o tempo, porque conversar com vocês, a gente até se perdeu no horário. Muito obrigada, nos vemos amanhã com mais Amanhã com Dignidade. Até lá.
Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.